Olá, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje feriado, muitas pessoas tiraram o dia para descansar, viajar. E eu vim aqui nesse momento para partilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração ontem. E aí familiar. E muitas vezes a gente acha que aquela situação que a gente está enfrentando é o nosso fim. A gente, na verdade, chega numa situação onde a gente só olha para cima e lembra que Deus pode fazer. A gente tem essa falha do ser humano de não perguntar para Deus o que é que ele acha, o que é que ele pensa, até porque não fomos ensinados que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, se eu tenho consciência que ele é uma pessoa, eu vou me relacionar com ele diariamente. E eu lembro que quando eu passei por situações adversas na minha vida, a qual eu não esperava, a qual eu tinha o total controle daquela situação e eu passei a não ter mais o controle daquela situação. É basicamente isso. O fundo do poço é onde você não tem mais controle, é onde você não sabe mais o que fazer, mas é onde é o momento certo, o momento exato de você ter um relacionamento profundo com Deus. E muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, fulano só vai para Deus pela dor". E é verdade. Porque enquanto a nossa vida tá um mar de rosas, sua conta tá cheia, né? A conta bancária tá ótima, sua vida sentimental tá perfeita, tá fluindo bem, seu trabalho. Então, tipo assim, às vezes a gente não tem essa percepção, infelizmente, né? De estar dando graças a Deus, de estar com comunhão com Ele. Então, a expressão o fundo do poço nada mais é que você achar água limpa lá. Porque o fundo do poço, muitas vezes, é quando você não tem mais recursos nenhum, onde não te falta mais nada para acontecer a não ser coisa ruim. Mas é nesse fundo do poço, a portas fechadas, que você vai encontrar a sua resposta, que você vai encontrar o refrigério a qual o seu coração está precisando. E a exemplo disso é Jó. Jó, ele chegou no fundo do poço. Jó, ele perdeu filhos, ele perdeu casa, ele perdeu bens, ele perdeu tudo. Ele literalmente chegou no fundo do poço. Até a sua mulher pediu para Jó amaldiçoar Deus e morrer, porque não tinha mais jeito aos olhos dela. Então eu posso estar falando aqui com pessoas que aos seus olhos, aos olhos das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, não tem mais jeito para você. Você literalmente está no fundo do poço. Mas é nesse fundo do poço que você vai encontrar a fonte inesgotável, né? É uma fonte que jorra água limpa, é uma fonte que vai te curar, é uma fonte que vai restabelecer você, te reposicionar. Então, o fundo do poço, muitas vezes, para muitos, pode ser o fim, né? Eu costumo dizer só que o fundo do poço pode ser a morte. Mas assim, ainda assim, para a morte, eu trabalho na área da saúde e eu já vi muitas pessoas tendo parada cardiorrespiratória, que é a morte, né? E tipo assim, ficar segundos sem voltar, mesmo a gente ali com desfibrilador, mesmo o paciente estando em assistolia, e daqui a pouco ele começa a pulsar. Então, assim, só quem determina isso sobre a morte, sobre o seu estágio final, é o Senhor. Então não tem como você falar assim: "Ah, eu tô no fundo do poço, não tem mais jeito pra mim, a minha situação financeira, Michelle, tá péssima, a minha vida sentimental, eu não vou tentar mais, porque eu já tive muitas decepções". Então talvez eu esteja falando com pessoas aqui que não querem nem tentar mais, porque já foram feridas, já foram magoadas,
né? Já receberam vários nãos. E é nesse fundo do poço que você vai precisar ter um relacionamento profundo. Porque quando Jó, ele começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a questionar para Deus, até porque ele nasceu, porque ele estava passando por tudo aquilo, ele olha para dentro dele e ele reconhece o quanto ele era orgulhoso, o quanto ele precisava mudar, o quanto não precisava ele dar tantos sacrifícios, até mesmo pelos filhos dele. Jó, ele jejuava, ele fazia sacrifícios que Deus nem pedia a ele. Então, muitas vezes, você está passando por situações que Deus nem te pediu para você estar, que Deus nem te pediu para você entrar, mas que chegou de uma tal maneira que você perdeu o controle, que você não tem mais como você sair. Então, é essa expressão, né, que as pessoas falam, eu cheguei no fundo do poço, nada mais é que você não tem mais o que fazer com suas próprias forças, né? Eu cheguei em um estágio em que eu só precisava absolutamente de Deus. Então, se Deus não me direcionasse, o que eu ia fazer, o que eu ia fazer nos meus próximos passos, eu não podia mais tomar atitudes por mim mesma, porque todas as atitudes que eu tinha tomado ao longo da minha vida tinha dado errado. Então eu não tinha nada a perder, a não ser beber dessa água limpa, né, que eu encontrei no fundo do poço. Foi no fundo do poço que eu pude me relacionar verdadeiramente, ter uma intimidade com Cristo, a qual eu não tinha antes. Era um relacionamento raso, um relacionamento superficial. Mas quando eu conheço a pessoa do Espírito Santo, eu ouço a voz dele, eu ouço os desígnios que ele tinha para me falar em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, ele tem interesse. Porque imagine só, você orar para Deus, Deus, abre a porta de emprego para mim, eu tô precisando financeiramente pagar alguns boletos, tô precisando financeiramente ter um poder aquisitivo maior, porque o que eu tô ganhando não tá dando certo. E aí Deus vai, abre uma porta maior para você. Mas só que você esquece que ele está preocupado com todas as áreas da sua vida. Então, muitas vezes, a gente se deixa levar por não apresentar essas áreas para Deus, por achar que ele não se importa. E através disso, a gente precisa lembrar também sobre a quebra de princípios. Não podemos quebrar princípios financeiros, não podemos quebrar princípios onde Deus pede para amar o próximo como a ti mesmo, como honrar os seus pais, como dizimar e ofertar, como buscar Ele acima de todas as coisas. Então, tudo isso são princípios que Deus deixou para o homem. Então, se eu quebro algum desses princípios, a minha vida vai desandar, alguma área da minha vida não vai estar alinhada. Então, que você se atente sobre o que está faltando na sua vida de alinhamento, para que você não chegue no fundo do poço em determinada área. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço em todas as áreas da minha vida. Sentimental, espiritual, eu estava morta espiritualmente, cega. Sentimental, houve um rompimento na minha área sentimental. Financeiro, Deus fechou todas as portas, me tirou do emprego a qual eu estava atualmente, onde eu tinha uma estabilidade naquele momento, mas assim, tava tudo na minha mão, eu tinha um controle nas minhas mãos. Então assim, para mim tava muito estável, né, porque eu tinha o controle. Boa noite, Daí, tudo bem? Bom feriado para você. Eu tinha um controle, então tipo assim, quando eu cheguei no fundo do poço, que na verdade não foi o fundo, foi o meu começo, o meu recomeço, eu achei uma água inesgotável. Eu achei as respostas
que eu tanto buscava para minha vida, né? Então foi o fundo do poço, foi necessário. Aquela dor que eu senti de, nossa, parece que Deus me esqueceu. Será que Ele não tá ouvindo as minhas orações? Será que Deus não tá vendo que eu tô passando por essa necessidade? E na verdade Ele tava assim, ouvindo todas as minhas orações, cuidando de mim nos mínimos detalhes. Então, muitas vezes, eu lembrei agora de uma passagem da Bíblia que fala sobre Sara. Quando Sara expulsa Agar e o filho dela, ela vai para o deserto. No deserto, Deus coloca um anjo para dar de beber para ela, cria um poço ali. No deserto tem um poço de água, ou jorrando água, meio difícil, né? Mas coisa de Deus, né? A gente não tem o que questionar. E naquele momento ela estava olhando para a dor dela, que ela serviu durante tantos anos, aquela mulher. Ela se deitou com o marido dela, ela deu um filho para ele, para ela, né? No caso. E aquela mulher foi tão ingrata e colocou ela pra fora. Não quero mais você aqui, você não serve mais, então vai embora com seu filho. E mesmo assim, mesmo Sara tendo essa atitude, Deus ele protegeu Agar. Ele colocou ali pra Agar comida, ele colocou água. Então muitas vezes a gente chega em situações, determinadas situações da nossa vida, que a gente não vê o cuidado de Deus, que a gente não vê porque a gente está olhando para nossa dor. A gente está no fundo do poço, mas a gente só quer olhar para a dor, para os nossos sentimentos. Eu tô sofrendo. E eu lembro que quando eu cheguei no fundo do poço, que Deus usou uma área específica da minha vida para tratar todas as áreas, que foi a área sentimental. E aí eu lembro que eu chorava, sofrendo, né, pelo rompimento de tantos anos, e meu Deus, eu me vi sem saber o que fazer naquele momento. E aí Deus falou: eu não quero que você sofra por isso. Eu não quero ver você chorando por isso. Eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Aí eu falei: meu Deus, mas eu acabei de terminar um relacionamento. Eu tô sofrendo. Mas eu acredito que Deus sabia o que estava falando comigo. Porque aquela dor ali iria me fazer crescer. E se eu ficasse fixa, né, com os olhos fixos ali naquela dor, eu não ia ver as outras coisas que Deus queria fazer comigo. Então talvez eu esteja falando com você que está passando por uma dificuldade e acha que Deus te esqueceu. E acha que Deus não está te ouvindo, e acha que Deus não vai fazer nada, sendo que Ele está chamando a sua atenção através dessa dor. Então é essa dor que você está passando, seja ela financeira, desemprego, escassez, sentimental, espiritual, você se sente fraco, você não tem força nem para orar. É nesse momento que você precisa ser forte para abrir a sua boca, para clamar ao Senhor. E eu passei por uma situação há pouco tempo, algumas semanas. Voltei, acho que caiu a conexão. Então, aí eu tava passando por alguns problemas, tipo frieza espiritual, tipo, eu acredito que eu tava em uma batalha espiritual mesmo. Porque o Senhor tava me despertando para orar. Tô bem, graças a Deus. E você, Dea? O Senhor tava me despertando para orar. Obrigada. Eu tava passando por uma batalha espiritual há uma semana atrás, onde eu acordava de madrugada todos os dias no mesmo horário. E aí eu falei assim: oxe, que loucura, todos os dias no mesmo horário, sem despertador, eu tava acordando. E aí, tipo assim, eu falei: meu Deus, será que eu tô passando por alguma coisa? E eu não sei, porque aparentemente estava tudo bem. Passaram-se alguns dias e no último dia eu tive um sonho. Nesse sonho tinha
uma cobra cascavel tentando me atacar. E aí as pessoas falam que cobra é falsidade e tal, inveja, mas assim, eu não tenho um vínculo assim com ninguém diretamente pra, tipo assim, eu compartilhar algo. E aí, quando eu tive esse sonho, essa cobra tentava me atacar, eu corria para o lado direito, tinha tipo assim umas três. Corria para o lado esquerdo, tinha uns quatro. Aí eu dei um grito. No que eu gritei, eu acordei de madrugada e ouvi a voz do Espírito Santo falando: ore. Aí eu orei, levantei, tipo assim, fiz aquele, aquela oração fervorosa. Senhor, não sei o que está acontecendo, mas tu sabes. Me livra, Senhor, de todo mal. Li o Salmo 91, pedi proteção a Deus. Então, tipo assim, tem coisas que acontecem na nossa vida que é para um despertamento, que é pra gente, ó, ficar alerta. Então, é necessário que o ser humano chegue no fundo do poço. É necessário que você esteja passando por essa adversidade aí, que eu não sei o que você está passando, mas se você chegou até aqui no meu vídeo, é porque o Senhor sabe que você precisava ouvir essa palavra. Então, assim, existe um despertar na dor. Somente na dor que a gente vai despertar, somente na dor que a gente vai acordar para determinada coisa, porque às vezes minha vida tá boa, eu tô bem financeiramente, eu tô bem emocionalmente, eu tô bem na minha família, então não tá me faltando nada. Aí vem um despertar, né, do Senhor, para que você se posicione para ouvir a voz dele, né? Como eu falei no começo, até onde eu tinha o controle da minha vida, eu fazia tudo do jeito que eu queria, da forma que eu queria, e tava tudo bem, tava tudo lindo, até que eu cheguei no fundo do poço e eu descobri que no fundo do poço seria melhor para mim, porque eu estava sendo direcionada, porque eu estava recebendo comandos. Então, muitas vezes o fundo do poço, porque assim, ó, como eu falei de Jó, quando Jó chegou no fundo do poço e ele foi restituído, ele só foi restituído depois que ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que ele não era nada e que Deus era tudo. Então, se tudo que ele tinha foi Deus que deu para ele, então não tinha porquê ele ter medo de perder nada. Então quantas vezes a gente tem medo que algo venha sobre a nossa casa, que algo nos aconteça, sendo que é ele que dá todas as coisas. Se não foi, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha a sentinela, né? Então é isso. O fundo do poço é o seu melhor lugar para que você se conecte com ele. O fundo do poço é o melhor lugar para que você esteja sensível à voz dele. Eu tava conversando com uma amiga mais cedo, que ela tava me falando sobre um ano sabático. Ela tava pensando em tirar um ano sabático, se reservar para Deus, para as coisas de Deus. Eu falei assim, talvez você esteja precisando viver a sua solitude, curtir a sua companhia e não ficar colocando muitos afazeres. Muitas vezes a gente se ocupa com coisas desnecessárias que Deus não chamou a gente para fazer aquilo. E aí a gente vai e entra numa enrascada, né? Porque Deus não pediu para você fazer nada. E aí você vai e entra por sua própria perna. E aí quando você chega no fundo do poço, você lembra: poxa, Deus. Mas Deus estava lá desde o começo, olhando você tomar atitude sem Ele, olhando você tomar decisões sem consultar a dele. Então, talvez você esteja no fundo do poço por suas próprias colheitas. Tem muitas pessoas que acham que elas vão plantar e elas não vão colher, sendo que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, ele mesmo colherá. Então, tipo assim, muitas vezes eu cheguei a ponto das minhas adversidades por falta de sabedoria, de plantações ruins. Então, hoje eu escolho semear coisas boas, porque eu sei
que a minha colheita pode vir agora, pode vir daqui a uma semana, pode vir daqui a 5 anos, mas vai vir. Então não queira chegar no fundo do poço para ouvir a voz dele. Não queira chegar no fundo do poço para encontrar uma água limpa, sendo que você tem uma fonte que jorra e é insaciável. Amém? Que você fique com a paz do Senhor, que essa palavra invada o seu coração, que você não se esqueça que você tem um pai e ele se importa com você, ele se importa com todas as áreas da sua vida, ele quer ouvir a sua voz, ele quer que você se dedique a ele e que você não chegue em determinadas áreas por não consultá-lo, por não ouvi-lo, por não estar nem aí para o que ele pensa, achando que ele não vai parar o que ele está fazendo, né? Porque imagine, são bilhões de pessoas e ele se importa com a sua oração. Ele se importa com seus sentimentos, ele se importa com seu financeiro, ele se importa com sua família, ele se importa com suas amizades. Então ele é soberano, a gente que não é, a gente é limitado. Não limite o poder de Deus, não coloque Deus numa caixinha de fósforo e fale, não, até aqui Deus pode fazer. Não, mas, nossa, já cheguei no fundo do poço, não tenho como sair. Tô numa enrascada. Todo problema diante de Deus tem solução. E eu costumo dizer que o problema, ele existe para Deus resolver. Porque a gente, que é ser humano, não consegue administrar os nossos problemas. Aí muitas vezes, né, tem aquele perfil de mulher fazedora, a salvadora, a boazinha que quer pegar os problemas dos outros, mas ela não consegue resolver os dela. Ela não consegue administrar a vida dela e quer resolver o problema de filho, de marido, de mãe, de irmão. Dá uma segurada, dá uma pausa, né? A gente precisa desacelerar para que a gente não chegue no fundo do poço das nossas emoções, do nosso financeiro, do nosso emocional. Então que você fique com essa palavra diretamente do trono de Deus. O fundo do poço é melhor porque você vai achar o refrigério. O fundo do poço é melhor porque lá você vai encontrar água limpa. Amém? Um beijo. Um bom restinho de feriado para vocês. Deus abençoe.